Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, poderia ser uma final aqui do Mundial, um match, alguma coisa assim, mas não é ainda, é a final da FIDE World Cup 2019. Por que eu falo isso? O nível aqui é altíssimo. Jing Liren, o grande mestre chinês, contra o Temur Radjabov do Azerbaijão, que joga demais, está mostrando um xadrez incrível. Os dois são feríssimos. O que a gente tem no tabuleiro é o xadrez do mais alto nível. A primeira rodada, então, assim, a final, são 4 rodadas, tá bom? 4 partidas pensadas. A primeira rodada a gente teve um empate e eu vou mostrar para vocês a segunda rodada. Jing Liren de brancas contra o Temur Radjabov, final da World Cup 2019. Vamos lá, o Jing Liren abre aqui com C4, é o chinês mais inglês que eu conheço, fazendo aí a abertura inglesa. Cavalo F6 pelo Temur Radjabov, cavalo C3, E6, e aqui o Jing Liren já vai ocupando aí o centro com E4. E depois de C5, então, o Jing Liren avança com esse peão, ganhando território para E5, e esse cavalo aí fica com poucas opções agora no tabuleiro, né? Na verdade, só uma opção, se não quiser perder muito material, que é a casa de G8, né? Ele não pode vir para nenhuma dessas casas aqui que estão ocupadas pelas brancas. Então a partida continua com cavalo G8, um recuo um tanto quanto feio, mas necessário, né? E não tem nada de errado aqui na posição das negras. As brancas aqui com isso avançaram demais o peão de E, o peão de D fica um peão, né, com um pouco mais fixo, né, com uma mobilidade reduzida. Então tá tudo certo. E ao passo que o Jing Liren também ganhou um território na ala do rei, então tem suas vantagens e desvantagens isso. Já é bonito porque começa diferente aqui, né? Cavalo em F3, cavalo C6, e agora D4, depois de C toma D4, cavalo toma D4, esse peão aqui tá caindo, né? Cavalo toma em E5, tá tudo certo, uma troca. Cavalo de D em B5, e depois de A6, cavalo D6, cheque. Bispo toma D6, dama toma D6 e agora o lance F6, protegendo aí o cavalo de E5, né? E a gente tem uma abertura bastante diferente aqui, bastante curiosa. Na verdade, transpôs, existem outras linhas da siciliana que transpõem para essa linha. Eles jogaram de uma forma diferente, aí com uma inglesa e tudo mais, né? Tem linhas da siciliana bem parecidas. E aqui, então, olha o que acontece nessa variante, né? As pretas ficam com 2 peões centrais e as brancas não tem nenhum peão central, né? Isso é bastante curioso. No entanto, esses peões, por enquanto, não tem mobilidade. O peão de C4 fica guardando uma casa forte aqui em D5. É bastante interessante o que está acontecendo aqui. Bispo em E3, cavalo aqui em E7. Bispo agora em B6 atacando a dama, e a dama então vai para onde? Não vai para lugar nenhum, né? O Jing Liren ganhou a dama do Temur Radjabov no lance 12? Calma, não é assim, não é assim. O xadrez tem muitos recursos, né? Tá muito cedo. O Temur Radjabov não cometeu nenhum erro sério para ser punido dessa maneira, né? Então a partida continua agora, cavalo aqui em F5, atacando também a dama aí do Jing Liren. Dama B4, então salvando aí a dama e continua mantendo o ataque na dama do Temur. Cavalo aqui em C6, atacando a dama mais uma vez. Dama vem para C5 e agora a dama em E7, propondo aí as trocas. E aqui o Jing Liren faz o surpreendente grande rock, né? Então aqui ele realmente está transpondo para uma siciliana, aí com rocks de lados opostos, né? A gente vai ter uma posição com caráter bem típico aí de siciliana com rocks de lados opostos. D6 atacando aí a dama vem para A3 e agora rock. E o Jing Liren então parte para cima do cavalo com o lance G4, atacando aí o cavalo vem para H6 e isso enfraquece aqui o peão de D6, que já está atacado por 2 vezes. No entanto, o cavalo H6 é um recuo que vem com um ataque ao peão de G4, né? Então aqui o Jing Liren, ao invés de capturar em D6, ele prefere proteger o peão de G com torre G1. E agora a partida continua com o cavalo em F7, trazendo uma defesa aqui para o peão de D6. E o Jing Liren parte para o ataque na ala do rei com o peão de F4. Então percebam que coisa curiosa, as brancas não tem nenhum peão central, as pretas têm os 2. No entanto, os peões de ala aqui das colunas C e F têm bastante atuação no centro, além de estarem atuando aqui para o ataque na ala do rei, né? Então compensação, é uma compensação interessante, é uma disputa, são estruturas de peões mais difíceis de serem vistas em partidas. A partida continua agora com o bispo D7, H4 pelo Jing Liren. Deve ser muito difícil jogar contra o Jing Liren.
A5 foi jogado e agora G5, expandindo na ala do rei. Rei H8, tirando o rei aí da mesma coluna da torre, descravando o peão de G. E agora dama B3. A partida segue com torre de F aqui em C8 e agora rei B1, tirando o rei da mesma coluna da torre. E5 e agora a casa de D5 está livre para o cavalo. Cavalo D5 com o tempo aí sobre a dama. Aqui o lance intermediário, bispo em F5 com cheque. Rei aqui em A1 e agora dama E6, colocando a dama em segurança. A partida segue com G toma em F6, G toma em F6 e agora o lance A3. Esse lance A3 é muito bom por vários motivos. Ele dá a casa de A2 para o rei, né? Para ele não ficar aqui afogado aqui nessa... Podem existir problemas de checkmate na fileira do fundo, né? Então esse lance dá uma casa para o rei e aparentemente tira a casa de B4 do cavalo. Aparentemente. Por quê? Porque aqui, inclusive, o melhor lance é cavalo B4. Não foi o lance jogado na posição, mas cavalo B4 vai para cima do cavalo aqui no centro. Seria um excelente lance. Por exemplo, depois de cavalo B4, as brancas poderiam jogar um lance como dama em F3. E aí depois de cavalo toma D5, C toma D5, as brancas estão melhores, mas tem bastante jogo aqui, as pretas, enfim, eliminaram alguns incômodos, conseguiram trocar um pouco de peça, né? Aqui nessa posição não pode capturar o cavalo depois de cavalo B4, senão simplesmente peão toma, dando um cheque, esse rei não tem a casa de fuga de B1, e aqui as brancas perdem a dama, né? Teriam que cobrir a dama aqui, o cheque com a dama, e aí seria vitória para as pretas, né? Mas cavalo B4, então, brancas não são obrigadas a capturarem, mas teria uma sequência que, enfim, brancas um pouco melhores aí por conta da exposição do rei negro, a melhor atividade das peças, um peão avançado, né? Um domínio aí de torre, enfim, peças um pouco melhores colocadas, né? Mas não foi dessa forma que seguiu. Depois de A3, a partida seguiu com torre de A em B8 e agora bispo aqui em G2. Torre G8, cavalo aqui em E3, defendendo o bispo, também colocando pressão em F5. Cavalo D4 atacando aí a dama. Bispo toma D4, E toma D4 e agora cavalo toma em F5. Dama toma em F5 e bispo aqui em D5. Torre toma G1, torre toma G1 e cavalo em H6. Ufa, trocaram peças, parece que o furacão já passou, né? No entanto, realmente parece a passagem de um furacão aqui no tabuleiro, principalmente o furacão chinês aqui, o Jing Liren, porque o que sobrou no tabuleiro foram peões aqui, destroços de peões por todo o tabuleiro, né? Uma estrutura de peões bastante danificada aqui, e o Jing Liren continua então agora com dama B6 e esse lance ataca todo mundo, né? Vai para cima desses destroços, quer recolher um por um. Não dá para defender todos eles, a partida continua com dama D7 e agora caiu ali em D4, dama toma D4, caiu o primeiro peão. Dama em E7, protegendo aqui em F6. E agora o Jing Liren vai para um dos lances aí mais temíveis, mais terríveis aí da posição, vai para o melhor lance da posição, que é o lance aqui, ó, rei em A2. Esse lance aqui, gente, ele esconde um plano profundo aqui por trás disso, tá? Então rei A2 tira o rei da fileira do fundo. E a ideia do Jing Liren agora vai ser avançar aqui na coluna H e tentar alguns ataques. Aqui a dama está protegendo o peão de F6, né? E se em algum momento a dama conseguir ser desviada da proteção de F6, a dama captura aqui com cheque, com ataques de checkmate. E rei A2, o que tem a ver com tudo isso? Em algum momento as brancas vão poder, inclusive, pensar em sacrificar aqui a torre para desviar a dama da proteção de F6, tá? Então o Jing Liren já se prepara para possíveis sacrifícios, tá bom? Com o rei A2, muito legal essa manobra do Jing Liren. A partida segue com cavalo F5 atacando a dama, dama C3, B6 e agora H5. Torre E8 e agora H6, e essa posição é muito, muito forte. H6 é um lance que exclama aqui, né? Bom, se jogar cavalo toma aqui em H6, se tivesse jogado esse lance viria, não foi assim que seguiu na partida, viria o lance torre E1. Olha a importância do rei aqui em A2, né? Torre E1, atacando a dama, fazendo um raio-x aqui na torre e tentando desviar a dama da proteção de F6, né? O rei não teria a casa de fuga de G por conta do forte bispo. Olha só, essa posição seria vencedora para as brancas. Realmente não tem como escapar de severas perdas materiais aqui.
Então, H6 é um lance que exclama, né? O lance que foi preparado lá quando o Ding Liren jogou o rei A2, ele já tinha pensado em tudo isso. A partida segue com o cavalo agora aqui em E3, tá atacando o bispo, né? Quem sabe toma o bispo e depois toma a dama. Enfim, a partida segue com torre E1, um lance que exclama aqui pelo Ding Liren, e nessa posição o Teimour Radjabov abandona aí a partida. Esse lance torre E1 é sensacional. É sensacional. Porque você fala o seguinte, mas aí cavalo toma, né? Aí torre toma, e aí só que o cavalo vai tomar a dama com cheque, né? Então cavalo E3 foi um excelente lance, e torre E1 é um lance perdedor por conta disso, né? Na verdade não, depois de cavalo toma aqui em D5, não torre toma E7 seria o melhor lance, mas sim simplesmente C toma D5, e a gente cairia naquela situação onde a dama está atacada, existe um espeto aqui na torre de E8, então se a dama sair defendendo a torre, simplesmente troca as torres e depois dama toma em F6. E se dama toma em E1, dama toma em F6, seguido de dama G7, checkmate, né, protegido aqui pelo peão. Então veja a importância do lance rei A2, né, um lance brilhante do Ding Liren, em todas as linhas as brancas ganham, e por isso que aqui nessa posição, depois de torre E1, o Teimour Radjabov abandonou a partida, né. Olha só, momento importante aí da final da FIDE World Cup 2019. Vale dizer que esse torneio garante aí 2 vagas para o torneio de candidatos. Essa é a segunda rodada, tem mais 2 rodadas. Muita gente falou assim que o terceiro lugar, o terceiro colocado da FIDE World Cup, também, eu não tenho certeza se já é o Maxime Vachier-Lagrave ou não. Eu preciso checar, no próximo vídeo eu falo para vocês se já está definido o terceiro lugar. Mas existe uma possibilidade do terceiro colocado da FIDE World Cup ir para o torneio de candidatos. Como assim? Um dos critérios para convidar, né, os jogadores para o torneio de candidatos, um deles é por rating, o jogador de maior rating. Tirando os jogadores que já estão no torneio de candidatos ou o campeão mundial, no caso Magnus Carlsen, que não vai jogar o torneio de candidatos, né? Então assim, tirando o Magnus Carlsen e os jogadores que já estão no torneio de candidatos, aquele que tiver o maior rating vai ser convidado pela FIDE. E tudo leva a crer, né? Pode ser que esse jogador seja o Ding Liren. Então se o Ding Liren for o jogador de maior rating, né? Então aí sim a vaga para o torneio de candidatos vai para o terceiro colocado, tá bom? Porque aí tem que ir 2 da FIDE World Cup. E o Ding Liren vai por outro critério, então iriam o segundo e o terceiro colocado. Isso se o Ding Liren vencer aqui... Não, isso independe, porque tanto o Ding Liren quanto o Teimour Radjabov já estão com vagas garantidas para o torneio de candidatos. Legal, gente? Fantástico, né? Vamos acompanhar aí como é que vão acontecer as próximas partidas aí dessa final da FIDE World Cup. Para finalizar o vídeo, quem quiser continuar, eu vou jogar uma partida aqui no Lichess, plataforma gratuita. Uma partida de Blitz, 5 minutos com 0 segundos de acréscimo. Vamos ver quem vem. Mordicus. Boa partida. Trocar meu bispo mal. Aí.
Aí ficou confuso, né? Com o prosseguimento. Provavelmente aqui deve abandonar. Mas ele tem contra-jogo aqui. Boa, boa. Ok. Que eu vou tomar em G7. Pronto, foi, abandonou. Ó, eu gostei de ter jogado sem falar. Acho que eu joguei um pouco mais rápido, né? Acho que eu joguei. E agora eu posso explicar pra vocês. Então isso foi até uma sugestão de um inscrito, né? Rafa, joga aí, né? Sem joga, tenta se concentrar mais, né? Porque e aí depois você comenta com a gente. Então eu gostei disso. Obrigado pela sugestão. Mordicos. Legal, um bom jogador aí, na casa dos 2100. Vamos dar uma olhada aqui. Agora eu vou comentar, tá bom, a partida. Ele foi para essa abertura mais hipermoderna, né? Que ela tenta atuar em direção ao centro pelas alas. Ela permite a formação do centro forte das brancas para depois atacar, né? Com esse lance C5. Faz bastante sentido. É uma abertura que tá certinha, né? Bem jogada. Cavalo aqui defendendo, cavalo atacando, e aqui o avanço então do peão. Ele veio com o cavalo, tentando ocupar aí a casa central, C3 provoca aí as trocas, e tá tudo certo. Aqui ele continua com D6, aqui eu tento trocar o meu bispo mal, né? Como meus peões fixos estão de casas claras, né? Os centrais fixos principalmente, esse bispo aqui, enfim, eu poderia até talvez tentar jogar ele via D3 e depois tentar abrir aí a posição. Se eu preferir me livrar dele logo, imediatamente, já me livro também do bispo de casas brancas das negras, que poderia, né, se tornar um bispo mais ativo do que o meu. Então aqui troca, roque, cavalo então desenvolvendo, H3. Esse lance aqui eu não sei se foi o melhor lance da posição, no entanto, sei, eu não gosto de deixar a casa de G4 livre para ele aqui, e preferi fazer esse lance aí de H3. Talvez aqui um lance de desenvolvimento como o bispo E3, né? Mas eu estava realmente não querendo perder esse tempo aí. Depois de cavalo G4 eu ia ter que mexer o bispo de novo. Então, H3, não sei se foi o melhor, mas explicando as minhas razões aí. A partida seguiu com o roque, agora sim, bispo E3. E depois G6, então, D também E6. Aqui minha ideia foi o seguinte, pessoal. Aqui, se eu não capturar, ele vai conseguir trocar, vai abrir a coluna E e vai ficar bastante ativo, né? E ao capturar aqui, eu crio um alvo, né? Que é esse peão de D6. E eu vou ver se dá tempo de partir para cima dele, né? Então essa que foi a ideia, tentar abrir aí a coluna D para ir para cima do peão de D6. Depois de F toma, aí eu vou imediatamente para cima do peão da coluna D. Dama C6, ele se incomoda, claro, tira a dama da mesma coluna, né? Aqui eu poderia jogar um lance como E5 e trazer complicações se a dama dele continuasse em D7. E agora então, cavalo D2, né? Protegendo aqui o peão de 4, desenvolvendo a minha última peça aí que faltava desenvolver. D5 e agora E5, né? Então aqui eu não permito, né? Se eu capturar aqui, eu não vou ganhar muita coisa, ele vai ficar com possibilidades de criar um peão passado, só vai ajudar aqui as negras, né? E se eu deixar, enfim, eu tô atacado aqui, né, em E4, então eu preferi aqui seguir com um avanço, e agora eu crio um alvo aqui em E6, é exatamente para isso que eu vou jogar agora, para cima desse peão. Então dama G4,
E dama G4 tem vários motivos, né? Primeiro que ele estava ameaçando capturar aqui por conta da cravada. Então eu teria que tirar minha dama aqui. Quem reparou, eu fiquei passando o mouse aqui em G4 ou G3, fiquei na dúvida, né? Porque eu também ficava vendo se ele não teria alguns sacrifícios, algumas coisas aqui em E5. Mas enfim, eu preferi jogar mais ativo mesmo e partir para cima aqui do peão de E6 para jogar o cavalo F3 e o cavalo G5. Cavalo G5, além de tudo, ataque em H7, teriam ideias aqui de ataque na ala do rei. A partida seguiu com B5, ele vem com tudo para a ala da dama, cavalo em F3, cavalo B6, e agora o lance cavalo G5, indo para cima do peão de E6. Torre de A em E8 defende, e agora eu queria muito jogar aqui o lance bispo toma C5, eu estava de olho nesse lance para desviar aqui a defesa de E6, né, e ficar com um cavalo colocado na cesta aí por 2 peões, né? Então valeria a pena aqui sacrificar uma peça por 2 peões, na minha opinião, e além de tudo eu ia estar fazendo um duplo aqui, né, na dama e na torre e tudo mais. Então eu queria fazer isso já, só que isso aí ia ser furado, né, porque dama dá cheque, né, a dama captura com cheque. Então rei H1, então aqui eu não tenho mais esses problemas. Cavalo atacando o meu bispo, cavalo em C4, e agora eu fui para aquilo que eu queria, né. Bispo toma aqui em C5, eu estou atacando a torre, a partida seguiu com dama toma C5 e agora é a entrada aí do cavalo por C6. Então uma peça por 2 peões e um cavalo forte aí na posição, né? E aqui ele se confundiu bastante com o lance torre F5, né? Aqui a dama está atacada, então aqui ele tem que mexer a dama, né, para alguma casa, tem que permitir aqui realmente a captura da torre e o meu próximo alvo ia virar o peão de D5, né? Aqui eu ia ter que lidar também com alguma ameaça, aqui em B2 e tudo mais. Acho que tem bastante jogo, né? Eu acho que eu arriscaria dizer aqui que a posição está equilibrada, com chances para os dois lados, uma posição bem dinâmica, né? Em algumas linhas eu também tenho que observar que ele tem cavalo em E3, né? Então a partida seguiu aqui com torre F5 e aqui cavalo toma em C5. Então ele acha que ele ficou confuso com essas linhas e não observou aí a dama, né? Acontece, até mesmo para um jogador de 2100 aí de rating, né? E agora realmente ele foi para o contra-ataque, tentou algumas coisas, mas não dava mais, né? Aqui eu não posso jogar um lance como o dama em F3, que faz sentido porque eu fico cravado aqui, né? Ele pode tomar minha torre e depois das trocas capturar aqui em E5, que eu vou estar cravado, né? Então dama E2, colocando pressão no cavalo, praticamente forçando ele aí a capturar as torres. E agora o peão de D5 ficou fraco, enfim. Agora acho que nem cabe mais tanta análise. É questão aí realmente de ir criando oportunidades e não deixar ele contra-atacar, né? E aí nessa posição ele abandonou. Por quê? Pode dar cheque aqui? Pode, mas não tem continuidade, né? Esse cheque aí não vai a lugar nenhum, o bispo não pode capturar aqui em E5 porque está defendido. E aqui eu vou capturar uma dessas duas peças, né? Se ele der cheque, vamos supor, rei sai e tira outra torre, eu vou capturar o bispo, vou colocar vou subir com esse peão passado, né? Vou colocar minhas peças pesadas em ataque ao rei adversário, para checkmate e tudo mais. Então não vai ter como realmente aí pro adversário jogar, por isso que ele abandonou. Beleza, gente, é isso. Pessoal, FIDE World Cup, segunda rodada, temos mais 2 pela frente, tá bom? Vamos ver aí essa final maravilhosa entre Ding Liren e Temur Radjabov. Eu vou mostrar para vocês aí no canal as partidas. Se ao final da quarta partida pensada terminar empatado o match, a gente tem o 5º dia de desempate, partidas rápidas, mais blitz, mais Armageddon, enfim, não tem jeito. Só um dos dois vai ser campeão da FIDE World Cup 2019. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!